Irmãos, antes de compartilhar com você, a gente tem que viver esses 10 dias de maneira muito intensa. A gente vai viver de maneira bem diversificada, tá? Hoje nós começamos aqui, teremos amanhã à noite, teremos sábado de manhã, normal, o dia todo vamos passar aqui na igreja também, em conexão e oração. No sábado, irmãos, nós estamos sendo chamados por Deus, sabe, a voz de Deus no nosso coração, dizendo assim, vamos gastar um tempinho jejuando também. Não sei se você já praticou o jejum, você pratica por hábito ou não, mas sabe, a igreja como um todo, uma vez no ano, ela fala assim, vamos começar. A igreja pode promover vários jejuns durante o ano, mas a igreja como um todo, na América do Sul, ela fala assim, vamos no começo desses 10 dias, vamos gastar um dia, separando, quem sabe se abstendo um pouquinho da comida, uma refeição, 2 refeições, 10 horas, irmãos, de muita oração, com jejum, nós vamos estar aqui na igreja, mas você faz essa decisão particular, sabe? Jejum não é algo para dizer para Deus assim, Senhor, aceita o meu sacrifício, olha, não tem nada a ver de sacrifício, irmãos. Simplesmente jejum é uma atitude que você toma diante do universo, diante do Rei dos Reis, dizendo assim, Senhor, eu quero que o pão da Tua palavra, o pão dos propósitos do céu para mim, me alimentem mais do que o alimento material. Então eu abro mão do alimento material durante 1 vez, 2 vezes, durante um período de 10 horas, e eu quero que o Senhor me alimente. Irmãos, ao praticar o jejum, você está dizendo assim, Senhor, eu quero ouvir melhor a sua voz. Eu quero ouvir melhor o toque do teu Espírito. Então, gaste esse tempinho, irmão, separe esse momento, sábado, então, nós vamos ter um período de 10 horas aqui na igreja. Faça esse jejum, vamos juntos jejuando, pedindo o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a igreja, e a gente vai terminar o sábado, irmãos, com uma santa ceia aqui, de consagração, de renovação, de entrega, pedindo para Deus curar a gente, pedindo para Deus transformar a gente, pedindo para Deus mostrar para a gente qual é o caminho, sabe, Santa Ceia, ela se encaixa muito bem nisso, é a nossa renovação da aliança com Jesus. Então, sabe, sábado, o dia todo aqui na igreja, venha para a Santa Ceia a partir das 3 horas, vamos ter um momento especial, o pastor Paulo Bravo aqui da associação, vai estar com a gente aqui, juntamente com os anciãos e os líderes, e vai ser um momento muito especial. Domingo à noite, aqui na igreja, e na semana, irmãos, eu quero convidar você, para a gente se reunir de maneira virtual. Vou reunir com vocês 5:30 da manhã, um pequeno culto de meia hora, onde nós vamos meditar na apostila, a gente vai orar e vai cantar ao nosso Deus. Permitir que Deus fale a gente na primeira hora de cada dia. Então, durante a semana, bem diversificado. A gente começa de noite, a gente tem a ceia. No final da ceia, a gente vai ter uma ceia de frutas também, para a gente confraternizar ali. No domingo, a gente tem o culto à noite. E durante a semana, eu quero convidar você para estar no Zoom, sabe? Clica ali, se quiser abrir a tela, abre, se não quiser, não abre, mas eu sei que você está ali, né? Espero que você esteja acordado ali. E a gente vai orar durante meia hora, para a gente começar o dia. A gente, quem sabe alguns acordam mais cedo, outros acordam mais tarde, mas um horário de mais ou menos padrão, 6 horas você está livre para começar a sua vida, para fazer a sua meditação, para você ir para as correrias do dia a dia, tá? A partir de segunda, eu vou colocar ali no grupo do nosso grupo da igreja, tá? Só que amanhã cedo também, todos os dias, às 6 horas da manhã, eu vou colocar ali uma oração. Ora comigo. E esse é o momento. Ora comigo. Tá? Se você acordar, clica ali, ora junto. Eu terminei de fazer a oração, você faz a sua oração. E canta o hino, que todo dia eu vou colocar ali um hino. Tá certo? Então a gente usa todas as ferramentas nesse dia, né, nesses 10 dias, seja presencial, seja Santa Ceia, seja culto presencial, seja o Zoom, seja o WhatsApp, a gente se envolve com oração, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente tem fome de Deus. Eu pelo menos tenho. Quem tem? E é por isso que nós estamos aqui. A gente está aqui porque a gente quer permitir que Deus fale ao nosso coração. E o primeiro tema dessa jornada de 10 dias é a urgência da oração. E eu quero ler um texto com você, que é um dos textos. Eu não vou ler a apostila, porque você estuda em casa, você grifa ela, você permite que Deus fale ao seu coração ao ler esse material, tá bom? Mas eu quero ler um dos textos aqui, capítulo 11 de Lucas, e eu quero ler com você
esse momento aqui, tá bom? Esse texto aqui, e como base aqui, tem outros textos na lição, mas eu quero só ler este. Capítulo 11 de Lucas, diz assim, verso 9. Diz assim: por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Sabe, Jesus enfatiza a oração, a importância de insistir na oração, só que Jesus traz o retrato de pai, né? Quando você faz uma leitura do livro dos Salmos, dos números dos Salmos ali, você tem a figura de pai lá no Antigo Testamento, e Jesus só resgata essa figura. E como é a atitude do pai? Jesus usa essa figura paterna, humana, para a gente entender algumas coisas. E algumas coisas que a gente vai vivendo assim, irmãos, na vida prática. Sabe por que Jesus falou assim, o Pai do céu é pai? É para que você tenha uma relação, é para que você tenha um entendimento. Claro que o Deus do céu, ele é muito maior do que qualquer pai, que eu sou pai também, qualquer pai terreno, mas ele fala para você fazer uma relação, e é para fazer essa relação que a gente começa a pensar algumas coisas, a gente começa a olhar para a nossa relação de pai e filho, de filho e pai, né? Irmãos, eu tenho vivido nesses 22 anos aí, uma relação intensa de pai e com filho, né? E eu sou meio sonâmbulo, né? E essa noite eu sonambulei, você pode falar assim, né? Fazia tempo que eu não sonambulava, né? Não sei se existe essa palavra, né? Quando nós estávamos no interior, certa vez, no começo, no primeiro ano que nós estávamos lá em Jaguaraíva, a gente morava num sobrado alugado pela igreja, e o sobrado não tinha o paracorpo, não sei como é que fala, guarda-corpo, né? Tinha uma sacadinha, e de madrugada eu simplesmente levantei da cama, sem ter a noção que estava levantando da cama, abri a porta, e a porta já era um passinho assim, e a Rose só falou assim, aonde você vai? Né? Eu acordei na hora, eu falei, tá tudo certo. Eu estava sonâmbulo, irmãos, né? Que perigo, né? Ela arregalou o olho assim, ixi, quase que você dá o passo para lá, né? Essa semana hoje eu tive a mesma coisa, mas hoje eu não estou lá no sobrado. Eu estou em casa dormindo, de repente eu dou um pulo, e eu não lembro de ter dado o pulo, irmãos. E eu dei um pulo e fui no quarto e falei, cadê o João? Cadê o João aqui? Daí eu olhei para a cama, será que está na minha cama? Não está, é que domingo ele voltou lá para o colégio, lá em São Paulo. Sabe, irmãos, depois que ela falou, o que você está fazendo? Eu falei, fiquei sem jeito assim, né? Porque, não sei se você já foi sonâmbulo, já viu um sonâmbulo, né? A gente fica sem jeito quando a gente acorda, né? Ué, o que está acontecendo? Eu estou de pé, por que eu estou de pé? Né? E eu estou perguntando no João, mas o João não está aqui? Né? E eu fiquei pensando, irmão, nessa história tão ingênua assim, né? Como é a relação de pai, né? O carinho, assim, que eu falei, ué, eu lembro que, eu acho que eu estava sonhando, né? Falei, cadê ele? Porque eu estou preocupado com ele. Ué, ele não está aqui? Está ali, mas está onde? Eu falei, você que está dormindo com a minha esposa e eu não vi ali, e eu não vi. E eu falei assim, eu acordei daquilo lá, mas eu fiquei pensando hoje, daí logo pela manhã eu pensei assim, sabe que Deus permitiu que a gente tivesse essa relação, para a gente pensar mesmo. Qual que é o sentimento que a gente tem de amor com o filho, de proximidade com o filho? E é isso que a gente precisa ter com relação a pai, o Pai do céu. Sabe, o Pai do céu, olha o que o texto diz ali, né? Que fala assim, que você pode pedir a Ele, peça a Ele, bata na porta do céu, né? Busque a Ele. E é interessante notar que esse texto lá no original, quando Lucas foi escrever, essa palavra é, continue batendo, não é só bata uma vez, continue batendo, continue buscando, continue falando e buscando a Deus, é uma ação contínua. E o que Deus deixa claro, o que Jesus deixa claro para nós aqui, irmãos, é que Ele como Pai está disposto a nos abençoar, amém?
E ele vai fazer a comparação do pai terreno. Qual pai terreno que se o filho pedir um ovo, vai dar um animal peçonhento, alguma coisa assim? Existe um pai em sã consciência. Um pai em sã consciência acorda dormindo e fala: cadê o filho? Estou preocupado com ele está bem guardadinho lá no NASP em São Paulo. Um pai em sã consciência não faz isso. E ele fala assim, o pai do céu também. O pai do céu se preocupa. E aqui Jesus abre dois leques aqui, irmãos, para a gente entender algumas coisas. Primeira coisa, Deus quer nos ajudar naquilo que é básico na vida. Assim como um pai se preocupa e não nega o que é básico para o seu filho, Deus também se preocupa com a gente, com aquilo que é básico para a nossa vida. Amém? Sabe, a preocupação com tudo aquilo que é básico. Você olha para a tua vida, aí eu preciso disso, eu preciso do emprego, eu preciso da comida, eu preciso de paz no coração, eu preciso vencer os pecados. Sabe, Deus está disponível a nos ajudar naquilo que é básico em todos os contextos da nossa vida. Todos. Só que o texto, no final, ele vai para uma outra vertente. O texto ele diz assim, né? Ora, se vocês são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais, quer dizer, muito mais Deus, o Pai Celeste, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Irmãos, Deus sim, e eu gostei, a Carla dirigiu aqui muito bem o nosso pensamento, né? Na primeira oração. A gente pode sim nesses 10 dias falar: Senhor, me ajuda naquilo que eu mais preciso. E quem sabe você está sofrendo, quem sabe você está preocupado com alguma coisa real, coisa prática na vida, né? Coisa palpável. Pode pedir, pode buscar a Deus nessa semana. Só que eu queria desafiar você a cumprirmos o texto bíblico. E o texto bíblico fala assim que o pai está muito mais sedento de abençoar os seus filhos, com o Espírito Santo. Você precisa de um emprego? Deus olha para a gente. Você precisa colocar comida na mesa? Você precisa de uma cura física para o câncer, para um outro problema de saúde? Deus se importa conosco. Só que Jesus canaliza o texto para dizer assim: o nosso Pai está muito mais feliz e esperançoso de derramar o Espírito Santo na minha e na sua vida, irmãos. A gente tem que começar a olhar essa ideia, irmãos, com outros olhos. São 10 dias, Senhor, derrama o teu Espírito na minha vida. Para quê, irmãos? Olha que interessante, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, quando a gente olha a ideia das dádivas do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, dos presentes do Espírito Santo no Antigo Testamento, a gente percebe que parece que é condicionado para um grupo especial de pessoas. É o rei, é o profeta, né? São pessoas destacadas, são os levitas, né? São um grupo ali, os sacerdotes. Agora, quando a gente chega no Novo Testamento, Deus deixa claro e abre a porta, fala: o Espírito Santo é para você, é para todos. Amém, irmãos? É para todos. E o Espírito Santo é para a capacitação do povo de Deus, é para falarmos sobre o reino de Deus. Sabe que Mateus 5,45, Jesus vai falar assim, que Deus derrama as suas bênçãos, que eu gosto de chamar de bênçãos ordinárias. São aquelas bênçãos que acontecem para todos. Ele fala assim, ele faz vir o sol e a chuva sobre justos e injustos. Deus tem uma medida de bênção para todos, irmãos, independente se você está na igreja ou não, porque Ele é Pai. Só que a Bíblia fala assim: esta bênção especial aqui é a bênção para aqueles filhos que buscam, e ela está relacionada ao crescimento do reino do Senhor, ao reino de Cristo aqui nessa terra. Sabe, irmãos, nós estamos sendo chamados a orar nesses dias, a valorizar as bênçãos do reino de Jesus. Você é súdito do reino do Senhor, e Deus espera que eu me volte. Irmãos, sabe por que Jesus coloca isso aqui? É bom a gente fazer a reflexão, porque olha que interessante, porque a meditação ela tem muita coisa, eu não vou ler tudo. Só que a mensageira do Senhor, a irmã White, ela fala assim: a promessa do Espírito Santo é feita com a condição de que a igreja ofereça orações conjuntas, e em resposta a essas orações,
pode-se esperar um poder maior do que aquele que vem em resposta a uma oração particular. O Espírito Santo precisa ser derramado sobre nossas vidas e Deus espera que nós nos unamos em oração. E dizemos assim ao Senhor: Senhor, derrama o seu Espírito sobre nós como a tua igreja. Que texto que eu achei fantástico, irmãos. As orações conjuntas, e a gente já orou junto, e a gente ora junto, e a gente vai continuar orando junto, é para quê? Para que nós tenhamos uma manifestação do poder de Deus muito maior do que foi visto no passado. Nós precisamos estar unidos em oração, amém? A gente precisa buscar o reino do Senhor. O poder dado será proporcional. E aqui, irmãos, aqui começa a tocar em alguns pontinhos que eu acho que é interessante a gente tocar agora, né? O poder dado do céu, né, será proporcional à unidade dos membros e seu amor por Deus e uns pelos outros. O poder que Deus quer derramar a nós, ele é proporcional à nossa união. Sabe, lá na tua casa, você tem os teus planos particulares, e Deus quer te abençoar naquilo que é ordinário, naquilo que é comum, e Deus tem bênçãos comuns para os seus filhos, mas nós precisamos nesses 10 dias, além de só pedir por nós, por nossos planos, por nossos projetos, Senhor, abençoa a tua igreja, e eu faço parte dessa amada igreja, abençoa o trabalho desta igreja, abençoa os planos evangelísticos dessa igreja. Irmãos, Deus espera que nós nos unamos em oração. Uma igreja unida vai abalar o inferno. Uma igreja desunida não abala nem a porta da cadeia. Irmãos, nós estamos sendo chamados nesses dias a orarmos. Ela diz assim: o Espírito Santo, santificador e transmitindo a vital influência de si mesmo a seu povo. Ao pedirmos o Espírito Santo, nós estamos pedindo que Jesus inunde, tome conta da nossa vida. Amém? Tome conta da nossa vida, para que vivamos uma vida mais feliz e mais completa. Nós precisamos pedir o Espírito Santo. Ela fala assim: entregando-nos a Deus, obtemos grandes vantagens, pois se temos fraqueza de caráter, como sucede com todos nós, unimos-nos com alguém que é poderoso para salvar. Que texto, irmãos. Deus espera que nós nos unamos em oração nesses 10 dias, irmãos. Amém? Nos unamos em 10 dias. Sabe que o pastor Mark Feeling, que ajudou a preparar essa meditação, no final, ele coloca aqui algumas coisas muito práticas para a gente entender como igreja. Eu quero só fazer essa separação para a gente terminar. Você está aqui, a gente vai orar por 10 dias. Por 10 dias a gente ora. Você pode orar pelos seus desejos pessoais? Pode. Só que as bênçãos muito maiores que Deus quer derramar em você são bênçãos relacionadas ao reino do Senhor, ao crescimento do reino do Senhor. Quando a gente para falar do crescimento do reino, irmãos, nós somos aí por volta de 8 bilhões de moradores, de cidadãos, de pessoas no mundo. Como igreja, nós somos por volta de um pouco mais de 20 milhões. Se nós continuarmos do jeito que nós estamos fazendo nos últimos anos, irmãos, quando que nós vamos pregar o Evangelho para todos? Humanamente? Nunca. Humanamente? Nunca. Gostei ele coloca ali, né? Por dia e por ano nascem muito mais crianças no mundo do que a igreja batiza pessoas. Isso é um indício que diz para nós que se nós não clamarmos agora pelo poder do Espírito Santo, nada vai acontecer. Pastor, o senhor está pensando no globo, né? Então vamos pensar assim, vamos pensar na realidade da nossa igreja. Deus quer encher esses bancos aqui, irmãos. São 540 lugares. Amém? Amém ou não amém, irmãos? Se você fala amém, fala amém! Essa igreja foi preparada para isso. Só que eu sozinho, você sozinho não consegue. Eu humanamente não consigo. Humanamente você pode fazer o que for. Nós precisamos
desesperadamente do poder do Senhor Jesus. Nós precisamos desesperadamente do poder do céu sobre a nossa vida, irmãos. E Deus está nos chamando a buscar o Espírito Santo. E a gente começa a ver algumas coisas acontecendo. Pessoas sendo despertadas. E Deus está nos chamando para isso. Deus está nos chamando para isso. Eu quero terminar contando uma leve historinha. Uma historinha verdadeira até. Não é verdadeira, é um conto, mas alguns dizem que é verdadeiro, alguns dizem que não. Então eu fiquei na dúvida aí. Conta-se a história de um bispo, um líder religioso, não é da família bispo, tá? Um líder religioso precisava cruzar o mar para visitar um país do outro lado do oceano. E diz que quando ele encostou, aportaram ali numa ilha que tinha no meio do caminho. Aportaram na ilha e no final do dia ali, aquele bispo, aquele líder religioso desceu do barco. Abaixa um pouquinho, isso está muito alto. Muito alto aqui para mim. Bem baixinho, bem baixinho. Diz que ele resolveu sair do barco e passear por aquela ilha bonita. E ele se depara com 3 pescadores que estavam consertando redes. E ele, ao ver os 3 pescadores, os pescadores olharam para o bispo e falavam assim: nós cristãos. E o bispo falou: oi, que bom. E vocês sabem orar? E aqueles 3 pescadores olharam e falaram assim: nós sabemos orar. Como que vocês oram? Eles disseram assim: a nossa oração é mais ou menos assim: ó, nós 3, tu és 3, misericórdia de nós. Essa era a oração que eles faziam. Nós somos 3, tu és 3, tem misericórdia de nós. E o bispo disse que ficou num sentido assim, zeloso por aquilo que ele entendia que era religião. Ele falou assim: não, está errado isso aí. Vocês não sabem orar o Pai Nosso, não? Vocês não sabem nem rezar o Pai Nosso? Ele falou: não sabemos. Então eu vou ensinar vocês. Diz que passou aquela tarde toda ensinando: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, e tarará, e vai fazendo tudo, a reza, a oração. E no final do dia, aqueles 3 pescadores estavam afinadíssimos na oração. E o bispo falou: estou feliz, vou voltar para a minha viagem. Pegou o barco, entrou, foi para o seu destino. Depois de um tempo, o barco, ele volta no mesmo barco e ele resolve parar na ilha. E quando ele para na ilha, estava meio no crepúsculo do dia, assim no final da tarde, e ele percebeu que tinha uma luz radiante vindo em sua direção. Quando ele estava perto da costa, ele viu aquela luz, a luz radiante, e ele percebeu que aqueles 3 pescadores vinham andando sobre a água. Ele ficou assim maravilhado, uma luz vindo e eles andando sobre a água. E quando eles estavam andando sobre a água, eles já deram um grito: ô bispo, olha, a gente começou a rezar o Pai Nosso e a gente esqueceu o Pai Nosso. Ensina a gente de novo. Isso que o bispo olha para eles, além de espantado, agora humilhado. E olhou para eles e disse assim: continue orando do jeito que vocês oravam. Nós somos 3, tu és 3, tem misericórdia de nós. Irmãos, sabe como nós vamos orar? Não é tão importante quanto a intensidade e os propósitos que nós oramos. Qual a palavra que você vai usar? Talvez não importa. Mas o que importa é, você está disposto a abrir o coração para o Senhor Jesus e falar: Senhor, me humilho na sua presença e quero o Espírito Santo na minha vida.
Sabe, 3 homens que não souberam da oração correta, estavam andando sobre o mar. E o bispo fala, vocês não precisam decorar, vocês já são abençoados. Ore do seu jeito, mas coloque do seu jeito e nas suas palavras o reino de Deus na ponta da sua língua. Senhor, me usa para o crescimento do seu reino. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me provoca um desprendimento para que eu não seja só um irmão que senta no banco e ouve e vai embora, mas que eu saia por aquela porta cheio do Espírito Santo todas as vezes que eu me abastecer aqui na igreja, que eu me abastecer em casa na tua presença. Queria cantar com vocês mais um hino, irmãos, pedindo o Espírito Santo mais uma vez. Podemos? Sim. Esses 10 dias, eu até posso evangelizar alguém. Esses 10 dias somos para nós, membros dessa igreja. Para você se segurar na mão daquele que é todo poderoso. Amém? Fica de pé e nós vamos cantar o hino. Vem Santo Espírito agora. O hino lá 161. Vem, Santo Espírito, agora. Vem, te pedimos a orar. Vem com poder inspirar-nos. Sim, vem nos reavivar. Vem como água ao sedento, traz ao faminto o pão. Vem e sacia minha alma, faz puro meu coração. Vem como a brisa suave, vem com o teu resplendor, dá-nos vigor e alegria, enche-nos com teu amor. Ó, vem Espírito Santo, bom meigo consolador, vem inundar nossa vida com teu sagrado fervor. Faça dos próximos dias de oração. Eu convido você para orar de manhã, você vem à noite, mas faça todo dia momentos de oração. E permita que Deus fale fundo ao seu coração e te use também. Amém? Pai, eu quero te louvar, porque o poder do teu Santo Espírito está à nossa disposição, Senhor. O problema nunca está no céu, o problema está aqui conosco na terra. Mas nós hoje nos humilhamos, Senhor. Nós nos colocamos em tua presença, querendo permitir que o Senhor tome conta da nossa vida, preencha a nossa vida, que a nossa vida encontre o verdadeiro sentido para aquilo que o Senhor nos criou. Fica conosco, Senhor. Une a tua igreja, Senhor. Ao mesmo tempo que buscamos de maneira individual, queremos buscar de maneira unida como igreja.
teremos vários momentos nesses 10 dias para juntos, Senhor, clamarmos o poder do Espírito Santo, para pregarmos com ousadia, para sermos capacitados, para entendermos diante de nós de maneira muito clara qual é a missão que o Senhor tem para nós e como o Senhor quer nos usar. Então, Senhor, clamamos o Teu Espírito, toma conta da nossa vida. Perdoa os nossos pecados, porque se dentro de nós tem orgulho e tudo aquilo que é mal, que seja impedimento da ação do Seu Santo Espírito, lança fora nesse momento, Senhor. Nos purifica com a bênção do céu e nos capacita para entendermos o Teu plano, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, uma boa noite e eu te cumprimento ali na porta. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado